Eu tinha só 15 anos quando fui arrancada da minha casa, com uma trouxa de roupas na mão e a promessa cruel de que nunca mais voltaria. A poeira vermelha grudava nos meus pés descalços, como se quisesse me segurar, enquanto o grito da minha mãe cortava o ar e ficou gravado na minha memória, afiado como faca. Aquela noite de 1965 mudou tudo, e até hoje, aos 78 anos, sinto o peso dessa pedra que nunca saiu do meu peito. Meu nome é Maria das Dores, nascida em Juazeiro do Norte, quando o sertão era sol, fé e silêncio. Essa história não é só minha, é de quem já carregou uma culpa que não merecia, uma vergonha jogada nos ombros sem piedade. Se você tá aí me ouvindo, segura minha mão, porque a verdade que vou te contar é como a chuva no sertão seco. Demora, mas quando chega, muda tudo. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago memórias que a vida escreveu com lágrima, coragem e esperança. Me diz, de onde você tá me ouvindo agora? Eu nasci num canto de Juazeiro do Norte onde o sol castiga como se quisesse ensinar a gente a ser forte, como se dissesse, se tu aguenta esse calor, aguenta qualquer coisa. Era 1947, e o sertão cearense era um lugar onde a vida se desenhava com suor, poeira e reza, onde cada dia era uma batalha ganha contra a seca, contra a fome, contra o tempo que parecia nunca mudar. Nossa casa era de taipa, com paredes tortas que pareciam segurar as histórias da família com teimosia, como se soubessem que um dia alguém ia querer contar, talvez eu mesma, sem saber. O telhado de palha rangia quando o vento vinha forte, trazendo aquele cheiro seco de terra quente, misturado com pó vermelho que cobria tudo, os pés descalços, que ficavam cor de ferrugem, as roupas no varal, que balançavam como bandeiras de um exército cansado, até os sonhos que a gente sonhava de noite, que pareciam sempre tingidos de vermelho. O chão era batido, duro como pedra, e minha mãe, Dona Zefinha, varria ele todo santo dia com uma vassoura de piaçava, levantando uma poeirinha que dançava na luz do sol que entrava pela janela sem vidro. Eu gostava de ficar olhando aquela dança, como se fosse um teatro de sombras que só eu entendia, uma mágica simples que o sertão me dava de graça. O cheiro da nossa casa era uma coisa que nunca esqueço, uma mistura que ainda sinto no fundo da alma. Café coado no pano, com aquele aroma quente e amargo que abraçava a gente de manhã, como um bom dia sem palavras. Lenha queimando no fogão de barro, estalando como se contasse segredos, com fumaça que subia e fazia os olhos arder. E o doce da rapadura que minha mãe guardava num pote de lata enferrujado, escondido dos meus irmãos, que viviam roubando pedaço quando ela virava as costas. Ela brigava, apontava o dedo, com a voz que tremia de raiva, mas no fundo ria, porque sabia que não adiantava, que aqueles meninos eram mais rápidos que o vento. Minha mãe era uma mulher miúda, com mãos calejadas de tanto trançar palha para fazer chapéu, cesto, esteira, qualquer coisa que pudesse vender na feira de Juazeiro. Ela saía de manhã, com o cesto na cabeça, o vestido amarrado na cintura para não atrapalhar o passo, e voltava com os olhos cansados, o rosto queimado de sol, o vestido suado, mas sempre com um sorriso torto para mim, como se dissesse, a gente vai levando, Maria, porque parar não dá. Ela vendia cuscuz embrulhado em folha de bananeira, milho assado que deixava as mãos pretas de carvão, e às vezes um pano bordado que fazia noite, com uma agulha tão fina que parecia mágica, criando flores e pássaros que pareciam vivos, prontos para voar. Minha mãe tinha um jeito de falar baixo, quase sussurrando, como se guardasse as palavras para não gastá-las à toa. Mas quando brigava, a voz dela ecoava até a rua de trás, e todo mundo sabia que Dona Zefinha não era de brincadeira. Ela contava histórias do tempo dela, de quando era moça e dançava forró em Crato, com um vestido que girava como roda de carroça. Dizia que o pai dela, meu avô, que eu nunca conheci, era um homem sério, que tocava zabumba e não gostava de dança, mas que no fim se rendia ao sorriso dela. Eu ouvia, de olhos arregalados, imaginando minha mãe jovem, com cabelo solto, rindo alto, tão diferente da mulher que agora carregava o peso do mundo. Meu pai, seu Zé, era roceiro, passava o dia na roça, com um facão na cintura e um chapéu de palha amassado que ele nunca tirava, nem para dormir, minha mãe dizia, rindo. Ele voltava com a roupa suja de terra, o rosto marcado pelo sol, os ombros curvados, mas nas noites de São João, ele mudava, como se a música o transformasse. Tirava a sanfona do baú, limpava o pó com um pano velho, e tocava músicas que faziam o povo dançar até o sol raiar, até os pés doerem e o coração acelerar. Ele tinha um jeito torto de sorrir, com um dente faltando na frente, e eu achava ele o homem mais bonito do mundo, como se fosse um rei do sertão. Quando ele tocava, eu sentava no degrau da porta, olhando as estrelas, imaginando que um dia ia ter uma sanfona minha, ou pelo menos um rádio que não chiava tanto, que tocasse Luiz Gonzaga sem parar. Eu era caçula de 5 irmãos, a mimosa da casa, como dizia minha irmã Luzia. Ela tinha 20 anos, era mais velha, e me levava para todo canto, como se fosse minha segunda mãe.
Era ela que penteava meu cabelo, que amarrava ele com uma fita vermelha que ela mesma fez, trançando com tanto cuidado que parecia um carinho. Ela me defendia quando João implicava comigo, dizendo que eu era muito sonhadora para uma menina do sertão. João, de 17 anos, era o rebelde, vivia correndo atrás de passarinho com estilingue, sonhando em ser motorista de caminhão para ver o mundo. Ele dizia que Juazeiro era pequeno demais para ele, que queria conhecer Fortaleza, Recife, até o Rio de Janeiro, onde diziam que tinha luzes que nunca apagavam. Eu ria, dizia que ele era maluco, mas no fundo invejava aquele sonho tão grande, tão livre. Os gêmeos, Pedro e Paulo, de 10 anos, eram dois pestes que brigavam o dia inteiro, puxando cabelo, trocando tapa, mas dormiam abraçados na mesma rede, como filhotes de gato, com o rosto sujo de terra e o sorriso tranquilo. Eles me pediam para contar histórias à noite, e eu inventava coisas sobre princesas que viviam no sertão, com cavalos de fogo e rios de estrelas, histórias que eu tirava da cabeça, misturando o que via na feira com o que sonhava acordada. A gente morava apertado, com redes esticadas na sala, uma mesa de madeira lascada onde comíamos cuscuz com leite, às vezes com um pedaço de rapadura que derretia na boca. O fogão era de barro, e minha mãe o chamava de teimoso porque demorava para acender, como se tivesse vida própria. Mas a vida tinha cor, sabe? Tinha o cheiro do bolo de milho que minha mãe fazia no São João, com aquele caldinho doce que escorria quando a gente cortava, quente, fumegante, como um presente. Tinha a roupa esticada no varal, balançando com o vento quente, e o som do rádio chiando, tocando Luiz Gonzaga ou Jackson do pandeiro, com letras que falavam de seca, de amor, de saudade. Às vezes, eu subia na goiabeira do quintal, comia fruta verde até a barriga doer, e ficava olhando o céu, imaginando como seria o mundo lá fora, além do horizonte empoeirado de Juazeiro. Eu queria conhecer Fortaleza, onde diziam que tinha prédio alto, rua de asfalto, e escola com quadro preto que não rachava, com giz colorido que não quebrava na mão. Sonhava em ser professora, em ter uma sala cheia de crianças, em escrever no quadro com letras tão bonitas que todo mundo ia querer aprender. A feira de Juazeiro era o coração da cidade, um lugar onde a vida gritava, cantava, cheirava, vivia. Eu adorava o barulho dos carroceiros, com seus burros carregados de saco de farinha, batendo casco na terra, levantando poeira, o cheiro de galinha assada misturado com o doce da rapadura e o azedo do caju, que fazia a boca salivar, as vozes das mulheres gritando olha a pamonha, olha o milho, como se fosse um coral que nunca desafinava. Tinha um padre, Padre Américo, que passava de bicicleta, com um terço pendurado no guidão e um sorriso que parecia abraçar a gente. Ele parava para conversar, perguntava da escola, e às vezes me dava livrinhos da paróquia, com histórias de santos que enfrentavam demônios ou contos antigos que falavam de amor e coragem. Eu lia escondido, debaixo da rede, com uma lamparina que tremia a chama, porque minha mãe dizia que leitura era perda de tempo. Ele dizia que eu tinha jeito para ser professora, porque eu perguntava tudo, queria saber tudo, desde como as estrelas ficavam no céu até porque o rio secava no verão. Minha mãe ria, dizia que eu sonhava alto demais para uma menina do sertão, mas meu pai, às vezes, me olhava com um brilho no olho, como se acreditasse que eu podia chegar lá. Uma vez, ele me viu escrevendo num caderno velho, daqueles que o João jogava fora, e disse: "Tu escreve bonito, Maria. Guarda esse caderno, que ele vai te levar longe." Guardei, mesmo sem entender direito o que ele queria dizer, e aquele caderno virou meu companheiro, onde eu escrevia sonhos, medos e histórias que inventava para fugir da realidade. Tinha também Dona Raimunda, a vizinha, uma mulher de riso fácil, mas fofoqueira que só vendo. Ela vivia contando histórias dos namorados que teve na juventude, com detalhes que me faziam rir, mesmo sem entender direito, porque ela falava com as mãos voando, os olhos brilhando, como se voltasse no tempo. Ela me chamava de minha flor e me dava biscoito de goma com café, daqueles que derretiam na boca, deixando um gosto doce que durava o dia todo. Uma vez, ela me deu um pedaço de pano colorido, vermelho com flores amarelas, e disse que era para eu fazer um vestido. Eu guardei ele no baú, sonhando com o dia que ia costurar algo bonito, que ia me fazer sentir como as moças que via na praça, com saias rodadas e sorrisos confiantes. Eu achava que a vida ia ser sempre assim. O cheiro da palha, o som da sanfona, as risadas na feira, o calor do sol no rosto, os sonhos guardados no caderno como sementes esperando a chuva. Mas em 1962, quando eu tinha 13 anos, uma sombra começou a rondar nossa casa. Não era uma coisa que a gente via de cara, não. Era um pressentimento, como o silêncio antes da trovoada, quando o ar fica pesado, o céu escurece, e o coração aperta sem explicar por quê. O que eu não sabia, naquela época, era que o maior vilão da minha vida morava na casa ao lado, e ele estava esperando a hora de mostrar quem era de verdade, com um sorriso que escondia o pior.
Aos 15 anos, em 1965, eu já era uma mocinha, como dizia minha mãe, com um jeito que misturava a timidez de menina com a coragem que o sertão ensina sem querer. Ajudava na feira, carregando o cesto de palha tão pesado que às vezes meu ombro doía até de noite, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Vendia chapéu de palha, cuscuz embrulhado em folha de bananeira, que minha mãe preparava com tanto cuidado que parecia um presente, e às vezes um pano bordado que ela fazia com uma paciência que eu nunca tive, com flores e pássaros que pareciam vivos, prontos para voar da tela. Eu sorria para as freguesas, porque minha mãe dizia que um sorriso abre portas, e eu queria ajudar a trazer dinheiro para casa, para comprar um rádio novo que não chiava, um par de sapatos que não furasse na sola, ou quem sabe um caderno novo para o meu sonho de ser professora, que crescia como uma planta teimosa no meio da seca. Minha cabeça estava sempre nos livros, mesmo que fossem poucos, mesmo que fossem pedaços de papel que encontrava na feira. Eu lia tudo que caía na minha mão, os livrinhos do Padre Américo, com histórias de santos que enfrentavam dragões e demônios, pedaços de jornal que embrulhavam peixe na feira, com notícias de Fortaleza que pareciam de outro planeta, com palavras grandes que eu tentava entender, até as bulas dos remédios que minha mãe guardava num pote de margarina vazio, que eu lia como se fossem poesia, imaginando o que significava cada palavra estranha. Sonhava em ser professora, ter uma sala cheia de crianças, com carteiras alinhadas e um quadro preto onde eu pudesse escrever com giz colorido, ensinando as letras com paciência, como Dona Lourdes fazia na escola. A escola era uma salinha de chão de cimento, com carteiras tortas que rangiam quando a gente sentava, e um quadro que rachava de tão velho, com marcas de giz que pareciam cicatrizes. Dona Lourdes, a professora, era uma mulher de óculos redondos, com um lenço na cabeça para segurar o suor do calor, que parecia nunca dar trégua. Ela me emprestava lápis quando meu quebrava, e uma vez leu uma redação minha em voz alta para a turma, dizendo que eu escrevia com alma, que minhas palavras tinham vida. Aquilo ficou na minha cabeça, como uma semente que queria crescer, e eu me imaginava numa sala grande, com janelas de vidro que deixavam o sol entrar, ensinando crianças que me olhavam com os olhos brilhando, como se eu fosse alguém importante. Eu pegava um caderno velho, daqueles que o João usava e jogava fora, e fingia que estava ensinando, desenhando letras tortas com um toco de lápis. Às vezes, escrevia histórias, coisas que inventava sobre uma menina que saía de Juazeiro e virava alguém importante numa cidade grande, talvez Fortaleza, onde diziam que tinha biblioteca com livros de capa dura, cheios de histórias que eu nunca li, mas imaginava que eram mágicas. Minha mãe via e dizia: "Para de sonhar, Maria, que isso não enche barriga." Mas eu não parava. Escrevia escondido, à noite, com o caderno equilibrado no colo, enquanto o ronco dos meus irmãos enchia a casa e a lamparina tremia a chama, como se quisesse contar suas próprias histórias. Tinha também o Zezinho, um menino da rua de trás, que consertava a bicicleta na oficina do pai, um lugar cheio de graxa e ferramentas que cheirava a ferro e suor. Ele era magrelo, com cabelo bagunçado que caía nos olhos, e um sorriso que fazia meu coração pular, como se tivesse borboletas dentro de mim, dançando sem parar. Ele tinha 16 anos, e todo mundo dizia que ele era levado, porque vivia aprontando com os amigos, correndo atrás de carroça, jogando pedra no rio, ou roubando manga do quintal do vizinho. Mas eu via bondade nos olhos dele, um castanho quente que parecia entender o que eu não dizia, como se ele visse a menina que eu queria ser. Uma vez, ele me deu uma florzinha amarela que achou no mato, pequena, meio amassada, mas para mim era como se fosse uma joia, um pedaço do céu. Eu guardei ela dentro de um livro, entre as páginas de uma história de santos, até virar pó, e às vezes abri o livro só para sentir o cheiro seco da flor, que me fazia lembrar do sorriso dele, do jeito que ele ria, com a cabeça jogada para trás. A gente se encontrava na praça, trocava olhares tímidos, e ele me contava histórias do avô dele, que dizia que o mundo era maior que Juazeiro, que tinha cidades onde o chão era de pedra lisa e o mar era azul como o céu. Ele jurava que um dia ia conhecer tudo, que ia ver o mar, tocar a água, sentir o sal na pele. Eu ria, dizia que ele era maluco, mas no fundo sonhava em ir com ele. Imaginava uma casa com quintal, uma rede na varanda, um rádio novo que não chiava, e quem sabe uma bicicleta para nós dois, para rodar por aí sem destino, rindo como se o mundo fosse nosso. A vida era corrida, mas tinha seus momentos doces, como um pedaço de rapadura que derrete na boca. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, ajudava a fazer o cuscuz, varria o quintal enquanto ouvia o rádio com moda de viola, que chiava mas ainda cantava, com letras que falavam de amor e saudade. Às vezes, sentava com Dona Raimunda para tomar café, e ela contava histórias engraçadas, como a vez que um namorado dela caiu no rio tentando impressioná-la com um pulo, e saiu todo molhado, xingando o mundo, com lama até no cabelo. Eu ria até a barriga doer, e ela dizia: "Tu vai ter muitos namorados, Maria, com esse olho brilhante que parece estrela." Minha irmã Luzia estava noiva de um rapaz chamado Antônio, que trabalhava na roça com meu pai.
Ele era quieto, com mãos grandes que pareciam feitas para carregar o mundo, e amava Luzia de um jeito que fazia ela sorrir até dormindo. A casa vivia cheia de planos pro casamento deles, e eu ajudava a costurar o enxoval, mesmo sendo desajeitada com agulha. Minha mãe dizia que minhas mãos eram muito moles para a linha, mas eu tentava, porque queria ver Luzia feliz, com um vestido branco que parecia de princesa, caminhando pro altar com um sorriso que ela guardava só para Antônio. Tudo parecia no lugar, como se a vida fosse uma música que a gente sabia a letra de cor, uma música que falava de trabalho, de família, de sonhos simples. Eu achava que ia crescer, estudar, casar, ter filhos, e quem sabe ensinar numa escola de verdade, com um quadro que não rachava e crianças que me chamassem de Dona Maria. Mas naquele domingo, em junho de 1965, meu destino foi riscado com sangue, e a música parou de tocar, como se alguém tivesse arrancado a sanfona das mãos do meu pai, deixando só o silêncio e a dor. Era uma noite de São João, e a praça de Juazeiro estava viva como nunca, como se o mundo inteiro tivesse decidido se encontrar ali. A fogueira estalava, jogando fagulhas pro céu, como se quisesse alcançar as estrelas, que brilhavam tanto que pareciam rir com a gente. O cheiro de quentão, milho assado e canjica enchia o ar, misturado com o perfume doce das moças que passavam com saias rodadas, com o suor dos homens que dançavam sem parar, com o cheiro de cachaça que pairava como uma nuvem. O som da zabumba, do triângulo e da sanfona fazia o chão tremer, e o povo dançava, ria, gritava, como se aquela noite fosse eterna, como se a vida pudesse ser só alegria. Eu tava com um vestido azul que minha mãe costurou, com bordado simples na barra, flores pequenas que ela fez com tanto cuidado que pareciam vivas, como se fossem crescer ali no pano. Pela primeira vez, me sentia bonita, como se o mundo pudesse me ver de verdade, como se eu fosse mais que a menina da feira, filha de roceiro, que carregava cesto e sonhava com coisas que ninguém acreditava. Dançava com Luzia e umas amigas, rindo alto, com o cabelo solto batendo no ombro, o calor da fogueira esquentando o rosto, o coração leve como nunca. As crianças corriam com bandeirolas coloridas, gritando e rindo, os homens tomavam cachaça em copos de alumínio, que tilintavam como sinos, e as mulheres trocavam fofocas entre uma dança e outra, com risadas que ecoavam pela praça. Era uma noite que parecia perfeita, daquelas que a gente guarda na memória como um pedaço de felicidade, um momento onde o tempo para e o coração se enche de vida, como se nada pudesse dar errado. Mas tinha alguém ali que eu não queria ver, alguém que fazia meu estômago embrulhar só de pensar. Seu Manuel, o dono da venda ao lado da nossa casa. Ele era um homem de uns 40 anos, com bigode grosso que parecia esconder segredos, cabelo penteado para trás com brilhantina que brilhava sob a luz da fogueira, e um olhar que parecia atravessar a gente, como se visse além da roupa, além da pele, além da alma. Ele era amigo do meu pai, entrava em casa de vez em quando, trazia uma garrafa de cachaça ou um pacote de farinha, e ria alto, com uma voz que ecoava pela sala, como se quisesse ser ouvido por todos, como se fosse o dono do mundo. Minha mãe dizia que ele era homem de confiança, que ajudava a comunidade, que emprestava dinheiro quando a roça não dava, que era respeitado por todo mundo, até pelo prefeito. Mas eu nunca gostava de como ele me olhava. Era um olhar pesado, que fazia minha pele arrepiar, como se eu fosse uma coisa que ele queria pegar, um brinquedo que ele podia quebrar sem ninguém perceber. Eu evitava ele, ficava quieta quando ele estava por perto, abaixava a cabeça e saía pro quintal, dizendo que ia buscar água ou varrer o chão, qualquer coisa para ficar longe. Minha mãe dizia que eu era mal educada, que precisava ser mais gentil, que ele era quase da família, que ajudava a gente quando o dinheiro apertava. Mas algo dentro de mim gritava para ficar longe, como um bicho que sente o perigo antes de ver, como um vento frio que vem antes da chuva. Naquela noite, na praça, ele me viu dançando e sorriu, com aquele jeito de canto de boca que me dava frio na espinha, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu tentei ignorar, fiquei perto de Luzia, rindo com ela e com Antônio, que estava todo bobo tentando acompanhar o forró, com os pés tropeçando de tão desajeitado. Mas perto do fim da festa, quando a fogueira já estava virando brasa e o povo começava a ir embora, ele me chamou. Disse que precisava de ajuda para carregar umas caixas para venda, que ficava a poucos metros da praça, logo ali na esquina, uma caminhada que não levava nem 2 minutos. Eu hesitei, disse que estava com Luzia, que não queria deixar a festa, que estava tarde. Meu coração batia rápido, como se soubesse o que vinha, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. Mas minha mãe, que estava ali perto, conversando com uma vizinha, ouviu e insistiu. Vai, Maria, é falta de educação recusar. É rapidinho, tu volta já. Eu olhei para Luzia, que estava rindo com Antônio, tão feliz que nem viu meu medo. Olhei para o meu pai, que estava tocando sanfona do outro lado da praça, alheio a tudo, com o chapéu torto e o sorriso de quem vivia para aquelas noites.
Senti um vazio, um buraco no peito, mas fui, com as pernas pesadas, sentindo que algo estava errado, mas sem coragem de dizer não, porque dizer não para um adulto era como desobedecer a Deus, como desafiar a ordem das coisas. O quintal da venda era escuro, só com a luz fraca de um lampião pendurado num prego, balançando com o vento, jogando sombras tortas na parede de taipa, como fantasmas que dançavam. O cheiro de cachaça e tabaco enchia o ar, misturado com o pó da terra que subia com cada passo, grudando nos pés, na roupa, na alma. Ele fechou a porta de madeira, que rangeu alto, como um grito que eu não podia dar, como um aviso que ninguém ouviu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me agarrou. Tapei a boca para não gritar, lutei, arranhei o braço dele, bati com os pés no chão, chutei com toda a força que uma menina de 15 anos podia ter, mas ele era mais forte, muito mais forte, como uma pedra que não se move. O vestido azul rasgou na manga, e eu senti um vazio que não explico, como se minha alma tivesse saído do corpo, deixando só um eco de mim mesma, uma sombra que não reconhecia. Não vou contar cada detalhe, porque ainda dói, como se fosse ontem, como se o cheiro daquele quintal, o peso das mãos dele, o som da porta rangendo, o gosto de sangue na boca ainda estivessem grudados em mim. Quando saí de lá, estava tremendo, com o corpo doendo, o cabelo bagunçado, o vestido rasgado, e o gosto de sangue na boca, porque eu tinha mordido o lábio com força, tentando não chorar, tentando segurar o que restava de mim. Corri para casa, tropeçando no escuro, com as pernas fracas e o coração disparado, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima de mim, como se o céu tivesse caído. Cheguei em casa chorando, com o vestido rasgado, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas e suor. Contei para minha mãe, com a voz quebrada, implorando por um abraço, uma palavra, qualquer coisa que me fizesse sentir segura, que me tirasse daquele pesadelo. Eu queria que ela me segurasse, que dissesse que estava tudo bem, que eu não estava sozinha. Mas ela me olhou com raiva, com os olhos estreitos, como se eu tivesse feito algo errado, como se eu fosse a culpada. Disse que eu estava inventando, que era coisa de menina querendo chamar atenção, que eu não tinha vergonha na cara. Gritou que eu estava sujando o nome da família, que ninguém ia acreditar em mim, que eu devia ter provocado o homem, que eu sabia o que estava fazendo. Cada palavra era como um tapa, mas o pior veio de verdade. Ela me deu um tapa no rosto, o primeiro da vida, que ardeu mais na alma que na pele, que fez o mundo girar. Meu pai, quando soube, ficou vermelho, mas não de raiva comigo, de vergonha. Ele me mandou calar a boca, disse que ninguém ia acreditar numa menina contra seu Manuel, que era homem respeitado, amigo dele, amigo de todo mundo, que ajudava a comunidade, que era intocável. Eu chorei, implorei, contei cada pedaço do que aconteceu, com a voz tremendo, com o coração sangrando, mas eles não escutaram. Minha mãe disse, se tu abrir a boca de novo, Maria, é pior para ti. É melhor tu sumir. Eu me encolhi no canto da sala, com o vestido rasgado, sentindo o mundo girar ao meu redor, como se eu fosse uma folha solta num redemoinho, sem ninguém para me segurar. O pior veio no dia seguinte, como uma tempestade que não avisa. Dona Raimunda, a vizinha, que viu tudo de longe pela janela, com seus olhos de fofoqueira que nunca perdiam nada, espalhou na feira que eu era sem vergonha, que tinha provocado o homem, que estava se oferecendo na festa, que era uma menina que não prestava. As mulheres cochichavam, apontavam, riam baixo quando eu passava, com risadas que cortavam como faca. Os homens me olhavam com nojo, ou pior, com um sorriso que me fazia querer sumir, como se eu fosse uma coisa que eles podiam julgar, pegar, jogar fora. Até as crianças na rua, que antes brincavam comigo, corriam atrás de mim, apontavam e gritavam: Maria sem vergonha! Maria sem vergonha! A cidade inteira me olhou como se eu fosse lixo, como se eu tivesse escolhido aquela dor, como se eu merecesse ser quebrada. Minha própria casa virou uma prisão, com minha mãe me vigiando como se eu fosse uma criminosa, trancando a porta para ninguém me ver, como se eu fosse uma mancha que ela queria apagar. E foi ali, de pé no barro do quintal, com a trouxa de roupas na mão e os olhos da minha mãe me cortando como faca, com o som das crianças gritando na rua, que eu soube que ninguém ia me salvar, que eu estava sozinha no mundo. Os meses que vieram foram um inferno que não desejo para ninguém, nem pro pior inimigo, nem para quem me fez tanto mal. Minha mãe me trancava em casa, como se eu fosse a culpada de tudo, como se esconder meu rosto fosse apagar o que aconteceu, como se o silêncio pudesse apagar a verdade. Ela parou de me levar para a feira, com vergonha do que falavam, com medo que as fofocas chegassem ao prefeito, que todo mundo sabia que era amigo de seu Manuel, que tinha poder para destruir nossa família com uma palavra. Meu pai mal me olhava, e quando olhava, era com vazio que doía mais que tapa, como se eu tivesse morrido para ele, como se eu não fosse mais a mimosa que ele carregava no colo. Luzia, minha irmã, era a única que me abraçava escondido, quando minha mãe não estava olhando, quando a casa estava quieta.
Ela trazia um pedaço de pão, um gole d'água, às vezes um pedaço de rapadura que ela escondia no bolso, e sussurrava: "Aguenta, Maria, isso vai passar." Mas até ela tinha medo de falar alto, de desobedecer, porque minha mãe dizia que, se a história se espalhasse, o prefeito podia mandar meu pai embora da roça, podia tomar nossa casa, podia deixar a gente sem nada. Luzia me olhava com os olhos cheios de lágrimas, como se doesse nela também, mas ela não podia fazer nada, não podia me salvar. Meus irmãos, João, Pedro e Paulo, ficavam quietos, como se eu não existisse mais. João, que antes me chamava de irmãzinha e me levava para catar goiaba no quintal, agora passava por mim sem dizer uma palavra, com os olhos no chão, como se tivesse vergonha de me ver. Os gêmeos, que viviam pedindo para eu contar histórias, me evitavam, como se eu fosse uma estranha que entrou em casa sem avisar. Eles não riam mais comigo, não pediam mais histórias, não brigavam para sentar do meu lado na rede. A casa, que antes era cheia de risada, de sanfona, de cheiro de bolo de milho, virou um lugar de silêncio e sombra, onde cada canto parecia me acusar, me culpar, me dizer que eu era errada. O rádio, que antes tocava Luiz Gonzaga, ficou mudo, porque meu pai disse que não tinha mais clima para música. A sanfona dele ficou no baú, juntando pó, como se a tela tivesse desistido de mim. Fui expulsa da escola, como se fosse um castigo por algo que eu não fiz. O diretor, um homem de óculos grandes que nunca sorria, com a voz grossa e o jeito de quem mandava, chamou minha mãe e disse que eu não era exemplo para as outras meninas, que minha presença manchava a escola. Dona Lourdes, a professora, tentou defender, disse que eu era boa aluna, que tirava nota alta, que escrevia redações que faziam ela chorar. Ela disse que o que aconteceu não era minha culpa, que eu merecia continuar, que eu tinha futuro. Mas o diretor não quis saber, disse que a escola tinha que proteger a moral, que os pais das outras crianças estavam reclamando, que eu era um problema. O padre Américo também foi lá, com seu terço na mão, com aquela voz calma que fazia a gente acreditar em milagre, e tentou convencer o diretor. Disse que era injusto, que eu era uma menina de Deus. Mas foi como falar com uma parede, como jogar água no chão seco do sertão. Minha mãe entregou meus cadernos para uma prima, dizendo que eu não precisava mais deles, que estudo não era para mim, que eu tinha que aprender meu lugar. Minha rede, onde eu dormia sonhando com Fortaleza, foi dada para a mesma prima, e eu passei a dormir no chão, num canto da sala, com um pano velho como coberta, que cheirava a mofo e tristeza. A fome apertou, porque minha mãe parou de vender na feira, com vergonha das fofocas, e meu pai estava trabalhando menos, bebendo mais, como se a cachaça pudesse apagar a vergonha que ele sentia, como se pudesse apagar a filha que ele perdeu. A gente comia cuscuz frio, às vezes só farinha com água, e tinha dia que não comia nada, só ficava olhando pro teto, sentindo a barriga roncar, o estômago vazio como meu coração. O frio da noite entrava pela janela quebrada, que ninguém consertava porque o dinheiro sumiu, e eu me encolhia, tentando lembrar do cheiro do bolo de milho, do som da sanfona, do sorriso do Zezinho, mas só sentia o gosto de lágrima e o peso da solidão, que parecia maior que o mundo. Eu me lembro de uma noite, no fim de 1965, sozinha no quintal, com o céu cheio de estrelas, mas tão longe, como se Deus tivesse esquecido de mim, como se eu fosse uma folha seca que o vento esqueceu de levar. Peguei uma corda que estava no canto, amassada entre os tijolos, e fiquei olhando para ela, com as mãos tremendo, com a cabeça cheia de pensamentos escuros. Eu não sabia como amarrar, mas o desespero fazia a ideia parecer fácil, como se fosse a única saída para parar a dor, para calar as vozes da feira, os olhares da rua, o silêncio da minha mãe. Pensei na minha mãe, no tapa que ela me deu, no olhar do meu pai, nas risadas das crianças na rua. Pensei no Zezinho, que sumiu depois da festa, porque a mãe dele não queria ele perto de uma menina suja, como ela me chamou na frente de todo mundo. Pensei no caderno onde eu escrevia meus sonhos, que agora estava jogado num canto, como se aquelas palavras não valessem nada, como se meu sonho de ser professora fosse só uma brincadeira de criança. Tudo doía, e a corda parecia uma promessa de silêncio, de paz, de um fim para tudo que eu sentia. Mas então ouvi o latido do Pipoca, nosso cachorro vira-lata, magrelo, com o pelo cheio de carrapicho, que parecia mais um pedaço do sertão do que um bicho. Ele veio correndo, lambeu minha mão, e deitou do meu lado, com a cabeça no meu colo, com os olhos castanhos que pareciam dizer: "Fica, Maria." O calor daquele bicho, o jeito que ele me olhava, como se soubesse o que eu estava pensando, me fez chorar até o sol nascer, até a corda cair da minha mão. Eu abracei ele, sentindo o coração dele bater contra o meu, o pelo áspero contra meu rosto, e decidi que, se ninguém ia me salvar, eu ia ter que me salvar sozinha. Aquela noite me marcou, porque foi quando escolhi viver, mesmo sem saber como, mesmo sem saber para onde ir, mesmo com o mundo inteiro contra mim.
Mas o que eu nem imaginava era que meu maior inimigo ainda estava por vir, e ele não vinha sozinho, trazia com ele uma verdade que ia virar meu mundo de cabeça para baixo, como uma tempestade que não avisa. No começo de 1966, quando eu estava com 16 anos, uma mulher apareceu na nossa porta, como se fosse um anjo disfarçado de gente comum. Era Dona Socorro, uma costureira de Crato, cidade vizinha, a uns 20 quilômetros de Juazeiro, uma distância que parecia outro mundo. Ela tinha ouvido falar de mim, talvez pelo Padre Américo, que sempre falava com gente de fora, levando histórias e pedidos de ajuda, ou por alguma fofoqueira da feira que levou minha história adiante, como se fosse uma novela que todo mundo queria ouvir. Dona Socorro era uma mulher de uns 50 anos, com cabelo preso num coque apertado, óculos tortos no nariz, e olhos que pareciam ver tudo, como se lessem o que a gente não dizia, como se enxergassem a alma por trás do silêncio. Ela disse que precisava de uma ajudante na costura, alguém para ajudar com os vestidos que fazia para as moças da cidade, e que me levaria para morar com ela. Minha mãe, querendo se livrar de mim, aceitou na hora, sem nem me perguntar o que eu achava. Ela disse: "Vai, Maria, que aqui tu só traz vergonha." Aquelas palavras cortaram fundo, como uma faca que entra devagar, mas eu não chorei, não na frente dela. Peguei minha trouxa de roupas, amarrada num pano velho, com um caderno azul escondido no meio, e fui, com o coração pesado, sentindo que estava deixando para trás tudo que eu era. Luzia, com seu sorriso de irmã, Pipoca, com seu latido rouco, a goiabeira do quintal, que parecia me chamar, o caderno onde escrevia meus sonhos, que agora pareciam tão longe. Mas no fundo, bem no fundo, tinha um fio de esperança, como uma vela que tremia mas não apagava, como uma semente que espera chuva no meio da seca. A casa de Dona Socorro era pequena, com paredes de reboco mal feito, cheias de rachaduras que pareciam desenhos, como se a casa contasse suas próprias histórias. O quintal tinha umas ervas que ela usava para fazer chá, com um cheiro que acalmava, e uma árvore de jasmim que perfumava a noite, como se quisesse lembrar que ainda tinha beleza no mundo. A máquina de costura dela, uma Singer velha, fazia um barulho ritmado, como um coração batendo, que enchia a casa de vida, como se dissesse que ali ainda tinha espaço para recomeçar. Ela era dura, falava pouco, com uma voz que parecia cortar o ar, mas era justa, com um jeito que fazia a gente querer agradar. Me deu um prato de feijão com arroz todo dia, às vezes com um pedaço de carne seca que parecia um presente dos céus, quente, salgado, derretendo na boca. Me deu um colchão fino para dormir, num canto do quarto onde ela guardava os tecidos, cheios de cores que eu nunca tinha visto tão de perto. Vermelho como o pôr do sol, azul como o céu de inverno, amarelo como as flores que Zezinho me deu. Ela me ensinou a costurar, e no começo, eu era um desastre completo. Furava o dedo com agulha, que parecia ter vontade própria, embaraçava a linha, que virava um nó que eu não sabia desfazer, e uma vez estraguei um pedaço de tecido que era para um vestido de noiva, um tecido branco que parecia uma nuvem. Dona Socorro olhou, suspirou, com os óculos escorregando no nariz, e disse: "Maria, a linha obedece quem tem calma. Começa de novo." Eu comecei, com as mãos tremendo, e aos poucos aprendi a fazer bainha, pregar botão, e até costurar vestidos simples para as freguesas de Crato, que vinham com pedidos de saia rodada ou blusa com manga bufante, como se quisessem ser rainhas por uma noite. Uma noite, ela me chamou para conversar na varanda, onde o céu estava cheio de estrelas, como se fosse um tapete de luz que Deus esticou para a gente. O vento trazia o cheiro de jasmim, misturado com o aroma forte do cigarro de palha que ela acendia, coisa que eu nunca tinha visto mulher fazer, e que me fazia tossir, mas também achar graça. Ela disse, com a voz firme, mas com uma suavidade que eu não esperava: "Maria, eu sei o que aconteceu com você. E eu acredito em você." Foi a primeira vez que alguém me olhou sem julgamento, sem aquele peso que eu carregava desde a noite na venda, sem aquele olhar que dizia que eu era errada, suja, culpada. Ela me abraçou, com força, com cheiro de sabão e jasmim, e eu chorei tanto que molhei a blusa dela, como se todo o choro que eu segurei por meses saísse de uma vez, como uma represa que rompe, como uma chuva que finalmente cai. Naquele momento, senti que talvez eu pudesse ser mais que uma menina quebrada, que talvez ainda tivesse um pedaço de mim que valia a pena salvar, que ainda podia crescer. Dona Socorro me deu um caderno novo, de capa azul, como o céu de Crato numa noite clara, e disse para eu escrever o que sentia, como se as palavras pudessem carregar a dor para longe. Eu escrevi à noite, com uma lamparina tremendo a chama, com o barulho da Singer ainda ecoando na cabeça, e aquelas palavras viraram meu refúgio. Escrevia sobre a saudade da minha mãe, mesmo com raiva dela, sobre o Zezinho, que sumiu da minha vida, levando meu coração, sobre o medo que ainda sentia quando ouvia passos no escuro, como se ele pudesse voltar. Escrevia sobre a goiabeira, sobre o Pipoca, sobre o sonho de ser professora que ainda queimava em mim, mesmo que fraco, como uma brasa que não apaga.
Uma das clientes de Dona Socorro, uma professora chamada Ana, me viu escrevendo e perguntou o que era, com um sorriso que parecia um convite. Eu mostrei, com vergonha, escondendo o caderno como se fosse um segredo que podia me trair. Ela leu com atenção, com os olhos brilhando, e disse que eu tinha alma de professora, que escrevia com coração, que minhas palavras tinham vida, como as redações que Dona Lourdes elogiava. Me emprestou um livro, O Morro dos Ventos Uivantes, com uma capa dura que parecia um tesouro, e eu lia devagar, com dificuldade, porque as palavras eram grandes e o sertão não me ensinou tanto assim. Mas me sentia dentro daquelas páginas, como se a dor da personagem, a saudade dela, fosse a minha, como se eu pudesse encontrar respostas ali. Ana me levava para conversar com outras moças na escola de Crato, onde ela dava aula, num prédio de tijolo com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Lá, eu conheci a Rita, uma moça que vendia doce na feira e virou minha amiga. Ela era falante, com um riso que enchia o ar, e me fazia rir com histórias de clientes que pechinchavam por um pedaço de rapadura ou de um bode que invadiu a feira e derrubou a banca dela. Com ela, eu me sentia leve, como se o peso do passado ficasse mais leve por um momento, como se eu pudesse rir sem culpa. Aos poucos, comecei a sonhar de novo, mesmo que tímido, mesmo que com medo. Sonhava em voltar para a escola, em ser professora, em ter uma vida onde eu não precisasse abaixar a cabeça, onde eu pudesse ser Maria, só Maria. Mas um nome voltou a me assombrar, como uma nuvem preta que não explica de onde vem, e trouxe com ele uma verdade que eu nunca imaginei, uma verdade que ia mudar tudo o que eu pensava que sabia. Era 1970, e eu tinha 23 anos. Trabalhava com Dona Socorro, costurando vestidos, e a vida estava começando a fazer sentido, como se eu tivesse encontrado um caminho depois de andar no escuro por tanto tempo, tropeçando em pedras que não via. Eu morava com ela, numa casinha que parecia pequena demais para o tamanho da bondade dela, com paredes que guardavam histórias e um quintal que cheirava a jasmim. Costurava o dia inteiro, com a Singer cantando sua música ritmada, e à noite escrevia no caderno azul, que já estava cheio de palavras tortas, mas cheias de verdade, cheias de mim. Minha amiga Rita, que vendia doce na feira de Crato, era minha alegria, meu pedaço de sol. Ela tinha um riso que enchia o ar e me fazia esquecer um pouco do peso que eu carregava, contando histórias de freguesas que pediam fiado, de um menino que roubou um doce e saiu correndo, ou de um bode que invadiu a feira e derrubou a banca dela, deixando um rastro de cocada e risada. Uma tarde, na feira, ela me puxou de lado, com o olho arregalado, a voz tremendo, e disse: Maria, você viu quem tá em Crato? Meu coração gelou antes mesmo dela falar o nome, como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça. Era ele. Seu Manuel. Tava lá, com uma mulher jovem no braço, rindo alto, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo fosse dele, como se ele não tivesse roubado um pedaço de mim. Ele estava mais velho, com o cabelo grisalho nas têmporas, o bigode mais ralo, mas o jeito era o mesmo, o sorriso de canto, o olhar que atravessava, que fazia meu corpo tremer de medo e raiva, que trazia de volta o cheiro do quintal escuro, o peso das mãos dele, o som do vestido rasgando, o grito que engoli. Eu corri para casa, com as pernas moles, o coração disparado, e passei a noite sem dormir, com o passado voltando como uma enxurrada, como uma tempestade que não avisa. O cheiro do lampião, o barulho da porta rangendo, o peso do medo, tudo voltou, como se o tempo não tivesse passado, como se eu ainda fosse a menina de 15 anos, sozinha, quebrada. No dia seguinte, Rita me encontrou na porta da casa de Dona Socorro, com um embrulho de doce na mão, como se quisesse me consolar, como se soubesse que eu precisava de algo doce para aguentar a amargura. Ela me contou, com a voz baixa, quase um sussurro, que seu Manuel era genro do prefeito de Juazeiro. Naquela época, ninguém sabia, ou pelo menos ninguém falava, porque o medo do prefeito calava todo mundo. Ele era casado com a filha do homem mais poderoso da cidade, um homem que mandava na polícia, na feira, até na igreja, que decidia quem trabalhava, quem comia, quem vivia. O prefeito era intocável, e o genro dele, mais ainda. Foi por isso que me culparam, que me expulsaram, que me humilharam. Quem ia acreditar numa menina pobre, filha de roceiro, contra um homem que tomava café com o delegado, que dava dinheiro para a campanha do prefeito, que era visto como homem de bem, como pilar da comunidade? A raiva cresceu dentro de mim, como uma fogueira que ninguém podia apagar, mas o medo também veio, forte, gelado, como um vento que corta a pele. E se ele me visse? E se tentasse de novo? E se contasse mais mentiras, fizesse a cidade inteira me odiar de novo, como fizeram em 1965? Eu não dormia, não comia, só pensava naquele homem que tinha roubado minha vida e estava vivendo como se nada tivesse acontecido, rindo na feira enquanto eu carregava cicatrizes, enquanto eu ainda ouvia os ecos das risadas da rua, dos gritos das crianças.
Eu sabia que não podia mais fugir, que não podia deixar o medo me engolir de novo. Decidi voltar a Juazeiro, sozinha, com o dinheiro que juntei costurando, cada centavo guardado com cuidado num pote de vidro que Dona Socorro me deu, como se fosse um tesouro. Peguei um ônibus velho, que sacolejava na estrada de terra, com cheiro de diesel e poeira entrando pela janela, com bancos que rangiam e janelas que não fechavam. Cheguei na cidade com o coração na boca, sentindo o peso de cada rua, de cada esquina que conhecia, de cada olhar que parecia me reconhecer. Bati na porta da casa da minha mãe, e ela me olhou como se visse um fantasma, com cabelo branco, os olhos fundos, cheios de culpa, como se os anos tivessem pesado mais nela do que em mim. Contei tudo de novo, com detalhes, com a voz tremendo mas firme, com cada palavra doendo como se eu estivesse arrancando uma ferida. Dessa vez, ela chorou, um choro baixo, quase mudo, que parecia carregar todo o arrependimento que ela não dizia. Disse que sempre soube que eu não mentia, mas teve medo do que o prefeito podia fazer com nossa família, com meu pai, com meus irmãos, com a casa que era tudo que a gente tinha. Meu pai, que estava ouvindo na sala, sentado numa cadeira que rangia, abaixou a cabeça, com as mãos tremendo, com o rosto vermelho de vergonha. Pela primeira vez, ele pediu perdão, com a voz embargada, como se as palavras doessem para sair, como se ele tivesse carregado aquele peso tanto quanto eu. Disse que nunca mais ia duvidar de mim, que tinha errado como pai, que devia ter me protegido, que devia ter acreditado. Aquele pedido de perdão, mesmo tão tarde, foi como um raio de luz num dia de chuva, mas não apagou a dor, só deu força para eu seguir, para fazer o que precisava ser feito. Naquele dia, decidi confrontar seu Manuel, com uma coragem que eu não sabia que tinha, uma coragem que nasceu da raiva, da dor, mas também da esperança que Dona Socorro plantou em mim, da força que Pipoca me deu naquela noite no quintal. Fui até a venda, com as pernas tremendo, o coração na boca, o caderno azul na mão, como se ele fosse minha armadura. Ele estava lá, atrás do balcão, servindo cachaça para uns homens, rindo como se o mundo fosse dele, como se nada pudesse tocá-lo. Quando me viu, parou, e aquele sorriso de canto apareceu, como se ele soubesse que eu não podia fazer nada, como se ele ainda tivesse o poder. Disse, com a voz cheia de desprezo, com os olhos brilhando de maldade: "O que tu quer aqui, menina? Não tem prova, ninguém vai acreditar numa suja como tu." Cada palavra era como uma facada, como um eco do passado, mas eu não abaixei a cabeça. Disse que sabia quem ele era, que não tinha mais medo, que ele não ia mais me calar. Minha voz saiu alta, mais alta do que eu imaginava, tremendo, mas firme, como se fosse a voz de todas as meninas que ele machucou, de todas as vozes que ele tentou apagar. Os homens no balcão pararam, olhando, como se sentissem que algo grande estava acontecendo, como se o ar tivesse mudado. Eu não estava mais sozinha. Dona Socorro, que veio comigo de Crato, estava do meu lado, com o olhar firme, com os óculos tortos, como uma mãe que não deixa ninguém mexer com seu filho. Minha mãe, que nunca tinha enfrentado ninguém, estava lá, segurando minha mão, com os olhos vermelhos de choro, mas com uma coragem que eu nunca vi nela, como se ela tivesse acordado de um pesadelo. E o padre Américo, agora mais velho, com o cabelo branco e a bicicleta aposentada, também foi, com seu terço na mão, com uma coragem que parecia vir de Deus, com uma voz que não tremia. Fomos à delegacia, mas o delegado, um homem gordo que fumava charuto e falava com a voz arrastada, tentou ignorar, disse que era coisa do passado, que eu não tinha prova, que era melhor deixar quieto, que mexer com o genro do prefeito era procurar problema. Mas o padre Américo tinha falado com um jornalista de Fortaleza, um rapaz chamado Carlos, que escrevia para o jornal O Povo, que tinha fama de não ter medo de ninguém. Carlos veio a Juazeiro, sentou comigo numa mesa pequena na casa da minha mãe, com um caderno pequeno na mão, e ouviu minha história, anotando tudo com uma letra tão apertada que parecia não caber no papel. Ele perguntou coisas que ninguém nunca perguntou, como se minha voz importasse, como se eu fosse alguém, como se minha dor tivesse peso. Dias depois, ele publicou uma matéria com o título: "Filha do prefeito encobre crime do marido." O segredo que ninguém sabia, que ninguém ousava contar, estava ali, em letras pretas, para a cidade inteira ler, para o mundo inteiro saber. O escândalo estourou como uma trovoada que ninguém espera. As pessoas começaram a falar, a apontar, a questionar, como se uma cortina tivesse sido arrancada. As mulheres da feira, que antes cochichavam contra mim, agora cochichavam contra ele, com raiva, com nojo. Os homens, que me olhavam com desprezo, agora olhavam para ele com desconfiança, com silêncio. Seu Manuel perdeu a venda, porque ninguém mais queria comprar dele, porque o nome dele virou veneno. A mulher dele, a filha do prefeito, o deixou, levando as malas para a casa do pai, com o rosto fechado, como se tivesse sido traída também.
E o prefeito, que achava que mandava em tudo, que achava que podia calar a verdade, nunca mais ganhou eleição, porque a cidade não esquecia, porque as pessoas finalmente viram quem ele protegia. Eu não senti alegria, não senti vontade de rir ou comemorar, como quem vence uma guerra. Senti alívio, como se tivesse tirado um peso do peito que carregava há anos, como se o ar tivesse ficado mais leve, mais limpo, como se eu pudesse respirar sem medo. Porque, pela primeira vez, eu não era mais a menina expulsa, a sem vergonha da feira, a sombra que ninguém queria ver. Eu era Maria das Dores, que escolheu lutar, que olhou nos olhos do medo e disse: "Você não me quebra mais." E ali, diante da venda vazia, com o vento levantando poeira e o sol queimando meu rosto, com o caderno azul na mão, eu senti que podia, enfim, respirar, como se a vida me devolvesse um pedaço de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Hoje, aos 78 anos, eu moro numa casinha simples em Crato, com uma rede na varanda onde passo as tardes, olhando o céu que parece o mesmo de 1965, mas que agora me acolhe, me abraça. Meu jardim tem jasmim, girassol e uma roseira que plantei com as mãos, regando com suor e paciência, como se cada flor fosse uma vitória, um pedaço de mim que renasceu da terra seca. Ainda costuro, mas agora é pras netas, pras amigas, pras moças que me pedem um vestido para a festa de São João, com bordados que contam histórias sem palavras, que falam de dor e de cura. O passado não some, nunca some, como uma cicatriz que dói quando o tempo vira. Às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço o eco daquela noite na venda, o ranger da porta, o cheiro de cachaça, o peso do medo que parecia me engolir. Ainda vejo o rosto da minha mãe me olhando com raiva, o tapa que ela me deu, o vazio nos olhos do meu pai, que parecia perdido. Mas aprendi a carregar essa dor sem deixar que ela me sufoque, como se fosse uma pedra que carrego, mas que não me impede de caminhar, de plantar, de viver. Toda vez que vejo uma menina com aquele olhar de medo que eu já tive, com os olhos baixos, com as mãos tremendo, eu paro, abraço e digo: "Você não tá sozinha." Porque a dor não é o fim. É o começo de quem a gente pode ser, de quem a gente escolhe ser. Eu não virei professora, como sonhava aos 15 anos, mas ensinei minhas netas a ler, a escrever, a acreditar que o mundo é maior que o sertão, que elas podem ser o que quiserem, que nenhuma sombra pode apagar o brilho delas. Minha mãe morreu em 1980, e antes de ir, me pediu perdão de novo, com lágrimas nos olhos, segurando minha mão como se fosse a primeira vez, como se quisesse apagar todos os tapas, todas as palavras duras. Meu pai morreu logo depois, e deixou um bilhete que Luzia me entregou, escrito num pedaço de papel amassado, com a letra torta que ele mal sabia fazer: "Maria, tu sempre foi meu orgulho." Guardo esse bilhete no mesmo caderno azul que Dona Socorro me deu, junto com a florzinha seca do Zezinho, que nunca mais vi, mas que carrego no coração, como um pedaço de um sonho que não morreu, que ainda vive em mim. Luzia casou com Antônio, teve filhos, e hoje me visita com as netas, que me chamam de Vó Maria e pedem para contar histórias, como eu fazia com os gêmeos, com Pedro e Paulo, que cresceram e seguiram seus caminhos, mas que ainda me mandam carta de vez em quando. O Pipoca morreu velho, com o pelo branco e o latido fraco, mas nunca esqueço o calor dele naquela noite no quintal, quando ele me salvou sem saber, quando ele me lembrou que eu era mais que a dor. E é por isso que hoje, apesar de tudo, eu olho para trás sem arrependimento. Porque cada dor que eu vivi me trouxe até aqui, me fez quem eu sou, me ensinou a ser forte, a ser inteira. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem sempre uma história real para lembrar que a gente não tá sozinho nesse mundo, que a dor passa, mas a coragem fica, como uma semente que cresce na terra seca. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Maria.